O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Queridos jovens, queridos amigos e amigas, eu gostaria de saudar a todos vocês, de modo particular aos jovens que fizeram hoje, então, o seu círio, a sua romaria, caminharam 9 quilômetros, e é uma grande alegria de poder ver tanta gente se colocando a caminho. Gostaria também aqui saudar todos os nossos fiéis da nossa Diocese de Óbidos. Gostaria de elencar aqui os nossos municípios que fazem parte da nossa Diocese e saudar a todos que vieram desses municípios: de Óbidos, de Oriximiná, Alenquer, Curuá, Terra Santa, Faro e Juruti. E queremos agora dar mais uma vez uma salva de palmas para todos os jovens e todos da Diocese de Óbidos. Hoje nós escutamos na Sagrada Escritura os desafios da oração, da vivência da palavra, da perseverança. E não é tão simples assim de colocar isso junto com o tema que nós temos: Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Nós escutamos na primeira leitura de hoje este confronto, este combate, esta luta entre o povo de Israel junto com os amalecitas. Eles se encontraram na península de Sinai e eles então se encontraram para lutar um contra o outro. E a questão era a falta de água e de pastagem para o gado. Quem trabalha no campo sabe como é importante, sobretudo quando é seco, que se precisa de água.
e também de pastagem para o gado. Ao contrário, não tem como de levar adiante o próprio rebanho. E aqui Moisés, então, saindo de Egito, indo para a terra prometida, com o povo eleito, encontrando esse outro povo, os amalecitas, que eram um povo nômade dessa península de Sinaí, que estavam também ali, e eles necessitavam também água e as pastagens para seu gado. E ao mesmo tempo aqui, então, durante esta luta, Moisés, num lugar um pouco mais distante, ficou em oração enquanto Josué estava à frente para tentar vencer esse outro povo. E o mais interessante era que essa luta começou cedo. Moisés estava mais distante, rezando com as mãos erguidas, e cada vez que ele cansava e baixava as mãos, aí os amalecitas estavam vencendo. E cada vez então que ele levantava e conseguia manter os braços ao céu, então os israelitas estavam vencendo e ganhando. Mas ele cansou. E aí o que fizeram? Colocaram uma pedra, ele se colocou, sentou em cima da pedra, e dois, então, Arão e Hur, vieram para colocar-se embaixo dos seus braços, para que Moisés não precisava mais fazer esforço e apenas ficar nessa posição, rezando ao céu, para que o seu povo pudesse ganhar. Para nós, significa isso a oração contínua, para vencer a luta da nossa vida. Quantas coisas nós não encontramos na nossa própria vida e nós precisamos realmente algo, uma força maior que nos sustenta e que nos ajuda. E assim Moisés, então, na oração, ele encontrou este apoio, esta ajuda. Ele pediu. Para quem que nós pedimos ajuda quando nós estamos na luta da nossa vida? Nós pegamos bengalas? Ou será que nós realmente recorremos a Deus em oração para que Ele possa mudar a nossa própria vida? Quem é o Arão e quem é o Hur na nossa vida? Onde que nós, quando estamos erguidos com os nossos braços ao céu, poderemos nos apoiar. Nós precisamos dos outros. Nós não poderemos caminhar sozinhos. Ninguém conseguiu, nem Moisés. Então nós também precisamos pelo menos mais dois que nos ajudam de rezar sobre tudo. Às vezes pode ser que nós temos dificuldade, mas se nós recorremos a alguém que possa nos ajudar a rezar, com certeza aquilo que nós pedimos a Deus, Ele também vai nos conceder nas nossas lutas da nossa vida. Depois, é interessante aqui que Paulo fala para Timóteo, e aqui ele fala para Timóteo assim: permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Então aqui é que nós nos lembramos sempre de onde que nós viemos, quais são as nossas raízes, sobretudo as nossas famílias. E depois ele coloca assim: desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Nós todos que estamos aqui, também os jovens, desde a infância, desde que nós somos jovens, fomos então adquirindo a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, através da Sagrada Escritura. E nós não poderemos largar a Sagrada Escritura, mas sim colocar dentro da nossa própria vida. E aí a gente pode perceber como é importante a oração e a Sagrada Escritura, a vivência da palavra. Não basta simplesmente rezar se eu não tenho uma vivência concreta da própria palavra dentro da minha vida. E depois, então, mais uma vez, Jesus no Evangelho, ele nos coloca aqui diante de uma parábola do juiz e da viúva.
O que ele nos quer dizer aqui, sobretudo, é que nós temos a necessidade de rezar sempre e de nunca desistir, de ser realmente perseverantes, insistentes. Às vezes pode ser, de repente, através de uma ou outra razão, eu não me sinto bem e largo tudo. Não é assim. É que nós poderemos sempre permanecer na nossa fé. E são essas as coisas que são tão importantes. A vivência, a oração. Nossa Senhora, ela teve realmente também tudo isso. Ela foi uma mulher de profunda oração, acreditando, desafiando a própria fé, a própria Escritura. E nós temos como lema, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Então ela é a mãe de Jesus e mãe da misericórdia. Todos nós sabemos, mãe é mãe. Mãe concebe, gera, educa, cria. E assim também nós poderemos fazer com a própria misericórdia. A misericórdia é um bem, é uma qualidade, é um valor muito grande para o nosso tempo de hoje. Talvez seja realmente esta a maior atitude que nós necessitamos hoje, e a mais bela atitude, onde que há tanta confusão, tanta luta, tanta briga, tem muito desentendimento e muito rancor, e quanta misericórdia nós não precisamos. E nós, como mãe, poderemos também fazer o mesmo, gerar a misericórdia. Eu coloquei alguns pontos aqui de Nossa Senhora como obras de misericórdia e que talvez nos ajudam de compreender ela como mãe da misericórdia, porque ela, como eu já disse, é aquela que concebeu e gerou Jesus. E assim também nós poderemos hoje constantemente, em cada momento, conceber e gerar Jesus, dar Jesus ao outro. Nós não poderemos sempre pensar de só rezar pelo outro, mas assim de fazer algo concreto ao encontro, quando nós vamos ao encontro do outro, do nosso próximo. Quando eu vou ao próximo, é de ter esta consciência, eu estou me aproximando dele para levar Jesus, para que o outro também possa descobrir Jesus e o próprio Deus na sua própria vida. Levar Jesus ao templo. Nossa Senhora, junto com São José, levou então Jesus ao templo. Isso quer dizer para nós hoje também, como uma obra de misericórdia de Maria, é de realmente ser fiel às celebrações litúrgicas, que nós não vivemos a fé simplesmente fora da igreja, fora das celebrações, mas que nós também encontramos nas celebrações este Jesus, que nós somos fiéis à nossa comunidade de fé, que se reúne para celebrar o nosso Deus, para celebrar realmente o mistério de Deus. E de um outro aspecto é de reencontrar Jesus, quando Jesus foi perdido. Maria e José, todos nós lembramos, de repente, quando estavam voltando do templo, voltando para sua casa, cadê Jesus? Sumiu, não sabiam mais onde que estava. Isso pode acontecer conosco também, sobretudo nas crises da nossa vida. Quem que não tem crise? Quem que não vive uma crise de fé? Até o nosso país vive uma crise. Então, crise está em todo canto, mas não é que nós constatamos que nós temos uma crise, é importante. Importante é de saber lidar com a crise e transformar. E aqui também, quando nós percebemos essa crise, que nós nessa crise consigamos também descobrir Jesus que possa realmente desenvolver, ou mudar, modificar a nossa própria vida e também essa situação em que nós estamos vivendo. Depois, Maria, mãe de Jesus, foi a grande educadora.
educou seu filho. De quem que Jesus aprendeu? Aprendeu com Maria, aprendeu com José, aprendeu com as outras pessoas, mas a primeira educadora quem era? Era Maria. Então assim também nós poderemos transmitir a vida de Jesus aos outros, educar, ajudar a Jesus e Maria, de educar também hoje as pessoas, a nossa sociedade, a humanidade, de descobrir cada vez mais esse Deus que está entre nós. Depois ela também acompanhou Jesus na vida pública. Isso significa também de viver do jeito como Jesus viveu. O que ele fez? Ele ensinou, ele curou, fez os milagres, fez as obras de caridade. E assim nós poderíamos elencar muitas coisas. E assim também nós somos chamados hoje de viver como Jesus viveu, porque assim também Maria viveu. Ela também se engajou. Um outro aspecto, uma obra de misericórdia, sofrer com Jesus. Como Nossa Senhora não sofreu com Jesus? Jesus, que foi carregando a cruz, foi realmente enfrentando a própria morte, e Nossa Senhora sempre junto. Sempre, vendo até seu próprio filho chorar, um Deus que chora, quando ele caiu embaixo da cruz. Para uma mãe, ver o filho sofrer é a coisa mais horrível que existe neste mundo. E Maria viveu isso. Ela viveu. Isso significa para nós também hoje de aceitar os sofrimentos em nós mesmos, os sofrimentos da humanidade. A humanidade, ela sofre, ela geme hoje, e nós poderemos, junto com ela, assumir. É uma obra de caridade que nós estamos fazendo nos dias de hoje, se nós aceitamos juntos com Deus e junto com Maria os sofrimentos que nós enfrentamos na humanidade como um todo. E depois, no final da vida dela, ela viveu na casa de Éfeso junto com João. E lá ela então terminou a sua peregrinação. E ela foi junto com este discípulo, com este apóstolo. Ela foi junto morar com aqueles que seguiram Jesus. E assim também nós somos chamados, junto com Maria, de continuar a obra de Jesus também nos dias de hoje. Nos dias de hoje, dá essa continuidade, essa continuação, desde que nossa igreja foi fundada por Jesus 2000 anos atrás. Nós estamos nessa tradição, nós estamos nessa cultura, e que nós poderemos passar tudo aquilo que Jesus viveu, ensinou, tudo aquilo que Ele significa para nós hoje, poderemos passar de uma geração para outra. E hoje, então, nós temos a juventude aqui. São tantos os discípulos e discípulas que vieram aqui hoje, que seguiram Maria como primeira discípula, nas ruas de Belém, para manifestar, nós acreditamos em Jesus. E nós somos pessoas que nós temos fé. E esta fé é tão grande dentro de nós, que nós somos capazes de fazer os mesmos milagres que Jesus fez também 2000 anos atrás, e que Ele continua fazendo todos os dias em que nós vivemos na eternidade. Assim seja.